fez essas observações de 0 a 2 anos, mas todo o resto da sua obra, eu diria 90%, portanto, é feito com soluções, a procura de como as crianças resolvem problemas que ele coloca para essas crianças, em geral de 6 a 12 anos de idade. Hoje, 20 anos após a sua morte, isso já não é mais verdade, né? Ela continua sendo extremamente importante, mas hegemônica não. Primeiro houve o redescobrimento de Vygotsky, né, que em geral não era um autor conhecido na época em que Piaget trabalhava, também um certo reviver da teoria de Vallon. Também existe, digamos, as ciências cognitivas. Eu diria, hoje a psicologia do desenvolvimento vive mais uma fase de difusão das ideias, de não concentração, né? Eu diria que a psicologia do desenvolvimento vive um momento de turbulência. Nenhuma visão pode ser considerada hegemônica, tampouco a de Piaget, mas também não se sabe muito bem em direção ao que essa área vai. Então ela foi dominante, sim. Hoje em dia, não. Há contestadores dessa teoria, claro. Há dois tipos de contestadores. Aqueles que dizem, bom, Piaget errou, ou seja, aquilo que ele diz não é verdade. Mas também há os contestadores de um tipo um pouco diferente, que diz, bom, o que Piaget disse está muito bom, não está errado, mas a rigor tem tanto mais coisa para dizer, até coisa mais importante, então, a rigor não preciso nem ler o que Piaget escreveu. Não, ou seja, uns podem contestar Piaget porque ele errou, e outros podem contestar Piaget porque ele falou coisas certas, mas não essenciais. O essencial estaria em outro lugar. Então, a hegemonia hoje não há mais. O que é bom, aliás, a hegemonia nunca é saudável, sobretudo em ciência. É uma teoria extremamente rica, extremamente importante, que inclusive nos permite entender melhor filhos e alunos em geral. Portanto, eu acho que o professor tem muito a ganhar estudando Piaget. Não apenas Piaget, mas evidentemente estudando Piaget. É uma obra enorme, 70 livros. Que livros ler? Então, evidentemente, é uma opção pessoal. Eu diria, para ler Piaget é preciso ir com paciência, não é um texto que vai se entregar muito facilmente. Eu sugeriria que o primeiro livro que se lesse sobre Piaget fosse O Nascimento da Inteligência na Criança, que fala do período sensório-motor, mas eu diria mesmo para alguém que não se interessa, porque o seu trabalho não é com crianças dessa faixa etária, é o livro onde Piaget explicita muito claramente o seu construtivismo. Então eu diria, o melhor livro para se começar a ler Piaget é O Nascimento da Inteligência na Criança. Após isso, eu diria dois outros que formam a trilogia, né, do sensório-motor, a construção do real na criança, para entender a construção do conhecimento nessa faixa etária, e as ideias básicas de Piaget estão lá, e a formação do símbolo na criança, que é justamente o estudo da passagem para representação. Então, Nascimento da Inteligência na Criança, a construção do real na criança e a formação do símbolo na criança, 3 livros que eu acho, são 3 clássicos da psicologia, eu acho absolutamente necessários para se compreender Piaget. Além disso, eu aconselharia a leitura de um livro árido, mas que também coloca muito claramente a teoria piagetiana, que é a da lógica da criança, a lógica do adolescente, né? Texto de pesquisa onde justamente ele vai ver como é que as crianças de 5, 6, 7 até 12, 13 anos resolvem, à sua maneira, ou deixam de resolver, os mesmos problemas, né? Notadamente é um livro que explicita muito bem o que é o operatório formal. Não poderia deixar de aconselhar também a leitura do Juízo Moral na Criança, um livro extremamente rico, como eu disse, único na obra de Piaget, porque a moral não é o seu tema, mas extremamente produtivo em termos do pensamento nesta área durante o século XX, então o Juízo Moral na Criança. E se forem me pedir livros assim, digamos, mais de resumo, eu aconselharia a Psicologia da Criança, que Piaget escreveu com Ian Elder, e um livrinho muito simpático, muito simples, e que em geral frequentemente é um livro de iniciação a Piaget, que é os 6 estudos de psicologia, né? Mas há tantos outros, mas eu acho que essa lista já está bem razoável.
eu acho que a teoria de Piaget, notadamente para quem lida com criança, pode ser pai, mãe e pode ser professor, ajuda muito a entender os comportamentos da criança, né? Às vezes você vê coisas que você poderia até desprezar, mas tendo lido Piaget, diz, olha que coisa interessante, olha que momento importante do desenvolvimento. Eu acho que ele instrumentaliza para você entender a criança, não apenas do ponto de vista da sua inteligência, mas também do ponto de vista das decorrências do desenvolvimento da sua inteligência, sua moral, sua personalidade. Eu acho que é realmente uma teoria que, de fato, instrumentaliza para você entender o que é uma criança e lidar com uma criança.